Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso programa Chá com Maracujá. Eu sou a jornalista Diana Portipulga e estamos aqui com a nossa psicóloga Maribel no seu canal. Olá, bem-vindos ao Chá com Maracujá. E conforme a gente vem conversando com vocês, hoje a gente tem uma novidade maravilhosa. Nós estamos aqui com nossa convidada de hoje, a Francine, né? Que ela é uma das mulheres empreendedoras que eu conheço e que tem uma trajetória maravilhosa para compartilhar com vocês. Fran, eu gostaria muito que tu te apresentasse, falasse um pouquinho de quem é a Fran, para depois a gente poder contar um pouco da tua história. Bem-vinda e já te agradecendo por participar do Chá com Maracujá. Bom, olá, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer, a Maribel pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu sempre admirei muito o trabalho da Maribel e a Maribel como psicóloga, com todo o trabalho dela, sempre me ajudou muito na minha trajetória. Então, se todos os passos que eu dei até hoje fui bem sucedida, foi porque eu tive muito a ajuda dela, com as técnicas dela e todo o suporte que ela sempre me deu. Eu me chamo Francine Consoli Bassani, eu sou empresária do ramo digital, marketing digital, mais especificamente estrategista digital, né? Hoje eu sou mãe de 2 meninos, do Inácio e do Miguel, esposa do Paulo Bassani, né? E hoje eu faço todo o trabalho de lançamento e divulgação, então, do curso do Paulo Bassani. Hoje é voltado a corte de cabelo online, né? Então, hoje quem está atrás das câmeras e fazendo as coisas serem impulsionadas e acontecerem, né? Sou eu, claro que com a ajuda de uma equipe bacana também, mas a estratégia, ela parte sempre principalmente de mim, né? Então hoje esse é o meu trabalho. Enquanto eu te sirvo um chazinho, eu sei que hoje tu já tem uma equipe trabalhando contigo para fazer todos esses movimentos digitais, mas vamos voltar um pouquinho lá para o início desse teu processo. Porque faz há quanto tempo hoje que tu trabalha nesse ramo do digital? Como é que foi essa mudança para ti? Bom, hoje fazem 3 anos, né, que eu estou no ramo do digital. Porém, antes disso, eu iniciei então minha carreira profissional, né, trabalhando em banco. Eu trabalhei 22 anos em banco, no Sicredi, né? E só para falar, era uma bancária exemplar, que foi galgando muitos espaços dentro desse banco, e eu acho que também ali foi uma dificuldade bem grande, né, de poder sair disso na França. Sim. Eu nunca me imaginei saindo do Sicredi, né? Para vocês terem uma ideia, eu sempre, na minha vida toda, eu pensava assim, meu Deus, né? Eu tenho um emprego fantástico, uma estabilidade. Comecei como estagiária no Sicredi, fui passando por todas as etapas de cargos, enfim. Meu próximo passo agora, antes de pedir a minha demissão, era ser gerente de agência, né? E então, assim, eu passei por todos os caminhos, as etapas, sempre estudei muito, fui me transformando, fui crescendo muito como profissional, sou muito grata, né? Tive uma trajetória de bastante esforço, dedicação, mas também sempre tive muita oportunidade dentro do próprio Sicredi, né, para isso. Só que eu sempre me imaginava trabalhando a minha vida inteira e me aposentando no Sicredi. Porém, chegou um momento lá de 2019, 2020, e hoje nós estamos em 2024, né, então há uns 4, 5 anos atrás, que eu comecei a me questionar, né, e comecei a parar e dizer assim, só um pouquinho, Francine, será que é isso mesmo que tu quer para a tua vida inteira, para o restante da tua vida, né, profissional? E eu sempre fui muito movida a desafios, né? Então o novo me move, o novo me motiva, e eu lembro que o meu marido me diz muitas vezes, né,
parece que tu nunca está contente, parece que tu sempre quer algo a mais. Quando tu conquista algo, ao invés de só comemorar, tu já está buscando algo novo. E sim, eu sou assim, essa é a Francine. E em função disso, né, eu comecei a perceber que estava me faltando espaço dentro do Sicredi para ser um pouco mais quem eu era de fato e exercer algo que estava começando a aparecer mais forte em mim, que era a minha questão de liderança, de tomar a frente das coisas e conduzir as coisas, né? E eu só descobri tudo isso e cheguei a essa conclusão também através de todo o trabalho que a Maribel desenvolveu comigo, né? Foi um trabalho de alguns anos, né? Junto de terapias, de técnicas aplicadas, né? Enfim, e tudo isso me fez perceber e enxergar um potencial dentro de mim e, ao mesmo tempo, também encontrar a coragem para fazer o movimento, né? Então, assim, em 2020, eu comecei a comprar, eu comprei um curso digital, né, um curso online, então, de terapias energéticas espirituais, que é algo que eu amo. Ainda não exerço um trabalho, né, com relação a isso hoje, mas ainda vou ter o meu próprio espaço para trabalhar com isso. Está em construção. E naquela época eu comecei a incentivar o meu marido, então, a ir para o digital, porque o meu marido sempre deu cursos de corte de cabelo a nível Brasil, né, com turmas físicas, né, em ambientes físicos. Em 2020 nós tivemos a pandemia e nesse ano, então, ele teve praticamente um ano inteirinho de cursos presenciais cancelados, né, em função da pandemia. Um momento bastante difícil para várias pessoas em questão de negócios, que era tudo muito presencial. Isso. E um momento, assim, que transformou a vida de muitas pessoas, né? Acho que depois da pandemia algumas coisas nunca mais foram as mesmas, né? Umas passaram a deixar de existir, outras surgiram, né? Como o digital veio muito mais forte, né? E eu comecei a incentivá-lo, então, a ir para o digital. Só que eu dizia para ele assim, olha, eu vou te ajudar, mas eu lá no fundo eu pensava assim, eu ajudo, aquela coisa, mas não deve ser tão complicado e tal. E aí ele foi o ano inteiro, não me deu muita bola, ele me dizia, não, isso não é para mim e tal, mas eu fui seguindo com essa, né, quem sabe eu tenho uma oportunidade de fazer algo novo, né, algo que eu possa sentir aquela motivação de novo por acordar, por vivenciar um projeto diferente. Em 2021, né, lá por abril, maio, ele, uma cabeleireira amiga dele, né, de outro estado, lançou um curso de coloração na internet e fui muito bem. E aí ela deu mais um empurrãozinho. E aí ele voltou para casa bem animado, me dizendo que sim, que ele, daquele momento em diante, acho que ele se sentia mais preparado para ir para o digital. Então, eu fiz todo um movimento. Nesse momento, eu comprei, então, um curso, né? Comecei a estudar sobre marketing digital e comecei a perceber que não era simplesmente só gravar alguns vídeos e fazer o que a gente só enxerga no Instagram, né? Ou no YouTube, que tem muito mais por trás disso e que realmente precisava se dedicar para valer, para ter resultado, né? E eu sempre acreditei muito no trabalho dele, no potencial dele, no método, enfim, na entrega, né? E aí eu tinha na minha mão uma oportunidade de mudar e tomar uma decisão. Não foi fácil, né? Tinha algumas questões já no Sicredi que faziam alguns meses que eu vinha pedindo e não aconteciam, né? Enfim, com relação a cargos e salários, isso também estava me deixando um pouquinho desconfortável. Eu sei que tem todas as políticas da empresa, enfim, tem coisas que, né, muitas vezes não é quando a gente quer ou quando a gente gostaria, porém, eu já não aceitava mais aquilo, eu sentia que eu precisava sair e voar. E aí eu tomei a decisão, pensei, foram alguns dias assim bem complicados, né? Conversei muito com a Maribel, né? Chorava e falava e pensava, mas será que eu não estou viajando? Aí eu ia muito
do racional para o emocional, o meu coração dizia uma coisa, o meu racional dizia outra, e eu briguei um pouco com esses dois lados, e até que eu tomei a decisão, chegou um dia que eu acordei, eu disse, eu preciso comunicar isso para a empresa, e eu não tenho dúvida, e eu segui em frente, cheguei, pedi demissão, foi tudo muito tranquilo, o Sicredi me incentivou muito, fico muito surpresa até, né, pela forma que eles conduziram, me incentivaram muito, me disseram que eu realmente estava pronta, né, para voar e que sou muito grata porque tudo que eu aprendi com relação a isso eu devo muito ao Sicredi, claro, o meu esforço, a minha dedicação, mas a oportunidade também que veio deles, né? E a partir daí comecei, então, a me dedicar e estudar sobre o mundo digital, né? Francine, assim, antes de falar propriamente nesse teu novo trabalho, eu queria falar um pouquinho dessa tua decisão, porque quando a gente tem uma estabilidade, quer queira, quer não, isso mexe muito com a gente. E sempre se lançar para voar, a gente falava muito nisso, né? As condições que a Fran tinha de voar, de galgar outros espaços, de fazer outros trabalhos, né? De ser uma empreendedora, porque ela tem um empreendedorismo nato dentro dela, né? Ela é movida a desafios, ela tem uma força interna muito grande, que é aquilo que as mulheres têm e que não olham, né? Muitas vezes. Então, esta coisa assim que a gente chama assim, puxa vida, eu tinha uma rotina rígida, eu acordava, eu ia para o trabalho, eu fazia aqueles horários que eram rígidos, eu saía de lá e todos os dias eu tinha essa rotina. Como é que foi ir para o mundo digital, estudar outras formas de trabalho, empreender, ficar atrás das cortinas, porque é isso que tu fazes hoje, né? Tu é a estrutura de todo esse curso que vai ao ar com muita propriedade, né, do Paulo. Mas como é que foi passar desta rigidez de ter um compromisso diário, de uma rotina, para a Fran empreendedora fazer a sua rotina, começar de novo no mundo de negócios, né? E que a gente sabe que o digital vem com toda a força e que a gente tem coisas muito boas, mas também a gente tem coisas muito enganadoras, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa transição e dessa sensação e esses sentimentos todos que fizeram parte da tua vida e da tua história. Foi uma mistura de sentimentos. Na realidade, no começo foi assim um choque, porque eu fiquei os primeiros meses, quando eu saí, eu me dediquei muito a estudar, então eu consumia todo o meu tempo, né? 2 filhos pequenos, um de 9, um de 8 e um de 3, e eu ficava em casa, né? E eu fiquei por longos 8 meses, né, trabalhando de dentro de casa. Então coloquei um espacinho lá num cantinho de um quarto com um computador, e só que eu tinha ficou por muito tempo dentro de mim assim um conflito de sentimentos, porque como a Maribel falou, eu sempre trabalhei muito forte nesse mundo corporativo que tem horário de chegada, que tem o mundo da CLT, né? Que tem o cartão ponto, que tu chega, tu bate o cartão, sai para o almoço, tem aquele horário para volta e saiu de lá aquele horário, era isso. E no mundo digital, online, enfim, é a gente mesmo que faz os nossos horários, né? E isso foi um desafio para mim, né? No começo, principalmente no começo, em alguns momentos hoje ainda é um desafio com algumas tarefas novas, né? Mas assim, eu comecei a me sentir um pouco perdida no começo, né? E questionar, será que o que eu fiz realmente foi o certo? Nossa, será que eu larguei um emprego que eu tinha estabilidade e por algo novo que eu tenho que tomar as decisões, eu tenho que tomar a frente das coisas, é eu que tenho que dizer agora a gente faz, agora a gente para, agora a gente começa, agora a gente termina, e é eu que tenho que ir atrás de resposta quando algum programa não funciona, quando alguma coisa nova chega. E paralelo a isso eu fui conhecendo muitas pessoas também, então isso me permitiu seguir o caminho, me dava segurança, mas eu tinha dentro de mim uma coisa assim que, para vocês terem uma ideia, eu não me permitia sair durante a manhã ou durante a tarde, por exemplo, para ir ao mercado ou para ir
comprar algo ou para ir resolver alguma coisa na rua, porque eu achava que eu estava fazendo alguma coisa errada. Inconscientemente eu trazia dentro de mim uma sensação de cobrança e culpa de que se eu saísse às 4 horas da tarde para ir ao supermercado, né, ou para ir ver algo para os meus filhos, por exemplo, mesmo que eu trabalhasse horas depois e entrasse madrugadas adentro, como eu fazia, né, sábados, domingos, isso eu não sentia culpa, né? Mas assim, eu achava que se eu saísse durante o horário comercial, eu estava fazendo algo de errado, né? Porque essa era a sensação que se tinha, né, trabalhando em CLT, né, de que se a gente está na rua nesse horário, a gente não está trabalhando, então não está cumprindo com a sua obrigação dentro da empresa, né? E isso me acompanhou por alguns meses. E chegou um momento que eu chamei a Maribel e pedi ajuda, porque eu disse, eu não sei mais quem eu sou, né? Quem eu sou agora? Porque eu era a Fran do Sicredi. E aí, nesse momento, eu tive que parar e fazer uma reflexão de realmente assim, ó, quem é a Fran? O que eu coloco lá na bio do meu Instagram que eu sou hoje? Como eu me vejo? Eu não sabia mais direito quem eu era, embora já estava trabalhando no digital, já estava tendo resultados, né? Seguindo, fazendo as coisas e tal, mas com esse sentimento que me acompanhava, né? Então, acho que uns 6, 7 meses depois, a gente retomou algumas sessões de terapia, né? E a Maribel me orientou muito quanto a isso, né? A me posicionar e, de fato, olhar para quem eu era naquele momento. E que eu podia, sim, ser... eu fui a Fran do Sicredi, que trabalhava na CLT, mas que hoje eu deveria me apoderar da Fran empresária, da Fran que é uma mulher que tem iniciativa, né, e que tem muita garra quando quer fazer algo, que não desiste fácil, que vai à luta, que pode receber vários nãos, mas não desiste, né, e que eu realmente precisava olhar para mim como essa mulher, que os passos que eu tinha dado foram passos de muita coragem, né, de muita determinação, e que eu tinha vencido um medo muito grande dentro de mim, que era o medo de sair de uma empresa com estabilidade, com um bom salário mensal, para começar algo novo, sem uma certeza de ter resultado, né, acreditando apenas em mim, né. E isso me fez começar a me enxergar uma pessoa diferente, uma mulher diferente, sim, que eu sou capaz, eu tenho o meu jeito de ser, né, a minha forma, e que certo ou errado é o meu jeito, né, fazendo as coisas da melhor forma. E aí eu comecei a entender um pouquinho melhor, a separar o tempo, a dizer, bom, agora é o tempo que eu tenho para os meus filhos, é esse aqui, então eu vou acompanhar com eles sem me sentir culpada, vou tirar um tempo para ficar com o meu marido, porque a gente mistura muito, né, as coisas de casamento e negócio, porque é uma união que envolve tudo, né, e a gente começou a conversar sobre isso também, né, a tentar limitar as conversas, muitas vezes, a não só sobre trabalho, né, e se policiar, e isso melhorou muito a nossa relação, o nosso casamento também, e a minha autoestima também começou a melhorar, né? Porque daí eu comecei a me ver hoje sim como uma empresária, como dona de uma empresa. Hoje eu tenho 10 pessoas que trabalham, né, com nós, então desde equipe de gestão, de suporte, de tráfego, enfim, de todas as áreas, né? Nós começamos praticamente eu e o Paulo, então eu passei por todo o processo. Hoje contratei pessoas, fiz processo seletivo, defini salários, né? Enfim, estou do outro lado pagando imposto, fazendo a gestão do financeiro, do jurídico, do fiscal, gestão com alunos, conheci muitas pessoas e ao mesmo tempo bate às vezes sim uma insegurança, um medo, aquela coisa, nossa, será que eu estou tomando a decisão certa? Porque todos os dias tem que tomar decisões, né? Fazer escolhas. E aí aí eu volto lá para mim, lembro muito das palavras da Maribel, né? Enfim, confia na Fran. Quem é a Fran? Quem é aquela Fran? Busca de volta aquela Fran de coragem que tomou aquela decisão de dar o passo, de pedir demissão, de começar algo do zero, né? Então, às vezes, a gente só tem que buscar dentro da gente, resgatar de volta o sentimento de coragem, porque ele existe, né? E às vezes a gente esquece, né?
Então, para mim, foi um momento assim, ó, de bastante confusão, né? Quando tu me fala assim, como foi? Foi confuso, foi conflitante em alguns momentos, sabe? Muitas vezes eu parei, chorei, quis desistir, queria largar tudo, dizia que aquilo ali não era para mim, que eu estava arrependida. Depois eu voltava assim, eu dizia, não, só um pouquinho, deixa eu olhar para tudo que eu fiz, para tudo que eu construí, para tudo que eu conquistei, né? E foi do meu esforço, da minha dedicação, e quanto mais eu posso conquistar, né? E veja assim, como que é importante estar compartilhando essa história com mulheres que têm essa dúvida. Porque muitas vezes as pessoas, elas sonham um caminho, querem empreender em algumas coisas, mas o que trava é a insegurança, é o medo, a ansiedade do novo, né? Que acaba com que as pessoas procrastinem, deixem para depois, e daqui a pouco um ano passou 2, passou 3 e passa uma vida. E na tua fala, vamos dizer assim, quantos recursos tu colocaste na tua vida e tu buscaste, né, para chegar a ser essa mulher empreendedora hoje, né? E o quanto, quando tu fala assim, é uma atitude de coragem, também é uma atitude de coragem, mas também para ser empreendedora hoje a gente precisa ousar. Ousar, eu não estou dizendo assim, bom, vou ousar e deu, não, mas com os pés no chão, trilhando um caminho, organizando, né, aquilo que a gente fala, fazendo a gestão do tempo, recuperando a autoestima, trabalhando com a autossabotagem do eu não sou merecedora, né, eu não consigo, então eu deixo para depois. E o quanto que na tua fala tem muito dessa superação e de acreditar que o empreendedorismo sim dá certo. Que nós mulheres podemos sim empreender e podemos acreditar no nosso potencial, né, como ser humano, como pessoas, e se colocar no mercado de trabalho ganhando autoridade. Hoje eu te vejo ganhando autoridade no digital, né, junto com a tua equipe. Né? Muitas vezes algumas pessoas da tua equipe dizem, ela é uma estrategista nata, nossa, ela bolou algumas coisas, e eles veem muito essa fala para ti, né? E o quanto que isso é importante. E olhando assim, aí a pandemia também hoje, teria várias coisas para se falar aqui, né? Mas como a pandemia foi um marco para que as pessoas pudessem criar, para que elas pudessem sair do comodismo, do estar sempre, de não acreditar, mas inovar, fazer coisas novas, né? Usar a criatividade para poder superar tudo isso, né? E o desconforto, o próprio desconforto da situação, Sim. Porque no momento que a gente está, porque assim, eu estava num emprego estável, sim, ganhando um salário bom, né, perto da média de mercado, Sim. E com uma certa estabilidade. Porém, eu não me sentia mais tão bem no que eu estava fazendo. Eu sentia que estava me faltando espaço. E justamente era o espaço para mim colocar a minha liderança mais à mostra. Só que ali eu podia chegar até um certo ponto e aquilo estava me sufocando. Então eu tive que escolher entre ou eu continuo aceitando isso, né, vivendo com essa sensação de sufocamento, mas em prol de uma estabilidade que nem sei até que ponto eu posso dizer que é estabilidade, porque hoje não dá para dizer que tem estabilidade, né, empresa nenhuma, as coisas mudam muito mais rápido, cada vez mais rápido, então em prol de uma estabilidade que talvez era ilusória, e hoje eu posso dizer assim que em termos de salário eu ganho, sei lá, de 2 a 3 vezes mais do que eu ganhava lá, né? E podendo ter mais liberdade de tempo, né? Para mim, para com os meus filhos, para dizer assim, hoje eu posso tirar um dia e passear com os meus filhos, vou levar eles para fazer uma atividade, já fiz isso, pude sentir o quanto é bom e a alegria deles poder dizer assim, mãe, tu tá com nós aqui hoje de tarde, né? Tu nunca teve aqui no dia de semana, né? Sempre com tata ou, enfim, outras atividades com escola. Então, assim, na realidade, foi uma escolha, não foi fácil, sabe? Porque, ao mesmo tempo, ficar como eu estava, sim, era uma dor, mas me movimentar também era uma dor. Então, eu tive que botar na balança e escolher, né?
Só que assim, quando a gente escolhe acreditar na gente, na nossa capacidade, é o momento que a gente está pronto para dar qualquer passo, né? Porque eu sempre digo, eu dei o passo e o universo colocou o chão. E isso assim me acompanha até hoje, porque realmente eu fiz o movimento, porque muitas vezes a gente pede, né, para a vida, a gente pede para Deus, eu quero mudar, eu quero uma coisa nova e tal. A vida traz para a gente, mas ela não traz bonitinho, numa caixinha, embrulhadinho, né, prontinho, não. Ela traz para a gente as oportunidades, cabe a nós enxergar essas oportunidades e agarrar essas oportunidades e fazer um movimento. Depois as coisas vão acontecendo, né? E é isso que a gente precisa acreditar, né? Então eu acreditei, me apeguei muito a isso e pensei, olha, essa é a minha oportunidade, eu pedi, os sinais estão aqui, né? E como eu disse no começo, não foi fácil, hoje já não me permito sair no meio da tarde para resolver algumas coisas, porque eu sei que depois se eu precisar, eu fico mais tarde da noite, eu acordo no domingo e fico no computador se precisa, ou quando eu coloco as crianças para dormir, eu sento lá e faço alguma coisa. Então, eu tenho essa flexibilidade de horários, né? E coisa que eu não tinha antes, né? E isso, só por isso já é gratificante, né? E a gente sempre trabalha, muitas vezes até como empreendedor, às vezes parece que trabalha mais, né? Muito mais. Mas a gente trabalha para a gente, né? Então, assim, é como se a gente se validasse o tempo inteiro, né? E isso, assim, a cada conquista é uma vibração diferente, é uma alegria diferente, né? É um empoderamento, né? É dizer assim, sou capaz e sou merecedora, né? Consigo fazer acontecer. Olhando para trás hoje, qual é, tu diria, um momento chave, assim, que fez essa tua virada acontecer? O momento chave, assim, foi quando eu cheguei num ponto que, primeiro, eu tinha algumas questões de salário e com relação a cargos e salários que eu vinha conversando com a empresa e que eu pedi e eu dei um tempo para que isso pudesse acontecer. E esse tempo passou, chegou naquele tempo, as coisas não aconteceram, eu não tive o resultado que eu esperava, o que eu tinha pedido, né? Que eu considerava que seria justo para aquilo que eu vinha fazendo, enfim. E algumas oportunidades internas dentro da empresa também que naquele período assim eu percebi que eu estava preparada e eu não pude ter o acesso, né? Então eu pensei naquele momento, eu não sou tão importante talvez como eu acredito que eu seja. Ou seja, qualquer outro pode vir sentar aqui e me substituir, porque o que eu faço é uma tarefa repetida o tempo inteiro, né? Então, assim, claro, tinha decisões para tomar, tinha coisas para gerenciar, sim, mas qualquer outra pessoa que fizesse ali um treinamento de 6 meses, 7 meses ou 8, enfim, ela poderia, sim, fazer aquilo, né? Então, eu pensei assim, não, eu preciso, eu tenho mais valor do que isso, né? E eu vou me dar esse valor. E não é aqui que eu vou conseguir encontrar esse valor e esse reconhecimento que eu tanto busco. Porque, na realidade, eu buscava fora e esse reconhecimento estava dentro. Então, foi aqui, naquele momento que eu pensei assim, não, eu posso fazer mais por mim. Eu posso mais do que isso. E eu preciso mostrar para mim mesma que eu sou capaz. Né? E aí juntou assim, apareceu ali essa decepção com essa questão ali né, da empresa, nesses pontos, junto com a oportunidade, então, de o meu marido chegar e dizer, agora eu quero ir para o digital, né? Então, eu pensei, agora a vida está me colocando contra a parede e esse é o momento. E chegou um dia que eu disse, agora é a hora, e fui e não olhei mais para trás. Hoje, tu não tem nenhum arrependimento dessa decisão, então? Não, não tenho. E quando eu olho para trás, as poucas vezes que eu fui na agência, nesses 3 anos, eu parei, olhei e eu digo, meu Deus, como eu sou grata por tudo que eu vivi aqui. Mas não me imagino e não me vejo mais aqui, sabe? Porque aí eu consegui ver que o mundo é muito maior do que aquelas 4 paredes que eu vivia. E o que eu conheci de pessoas e lugares nesses 3 anos, jamais eu teria tido a oportunidade. Teve uma fala que eu acho bem importante da gente falar, que é essa questão
como a gente se cobra muito de, nossa, eu não tenho tempo, preciso ficar aqui de manhã, preciso ficar aqui de tarde, não posso sair para ir para o mercado. Hoje, dentre todo o processo, as coisas que eu vivi, uma das coisas que eu tive que aprender nisso tudo foi delegar. Né? Então, a partir do momento que eu consegui aprender também a delegar um pouco mais, preparar as pessoas, contratar as pessoas, preparar e delegar para elas as tarefas e só acompanhar, isso me trouxe uma leveza maior e uma possibilidade de organizar o meu tempo de forma mais tranquila, né? E assim, com menos pressão, porque em alguns momentos ainda eu penso assim, nossa, eu não poderia sair para fazer isso agora. Não, mas aí eu penso assim, não, mas só um pouquinho, eu tenho quem me ajuda, então eu posso sim, né? Hoje eu posso tirar, claro, a gente planeja os momentos, organiza, né? Então, há pouco também estive com meu filho fazendo num processo de saúde, pude ficar 2 dias fora só cuidando dele, com a tranquilidade e sem aquela coisa assim de dizer, nossa, eu estou longe da empresa, tendo que pegar atestado, tendo que justificar 1000 vezes por que eu estou aqui, com aquele sentimento de culpa. Essa semana, esses dias, eu pude sentir que eu consegui acompanhar meu filho sem sentir culpa, sem sentir aquele peso de dizer, nossa, eu não estou trabalhando, porque eu olho para trás e eu digo, sim, mas eu trabalho, e eu recupero, faço em outros momentos, né? E tenho com quem contar, tenho para quem eu possa passar e ir delegando, né? Então isso também me permite hoje viver isso com mais tranquilidade. Fran, que lindo, né? Que percurso lindo que a Francine fez durante esses 3 anos. Tenho acompanhado muito de perto esse progresso dela. E dizer para vocês, mulheres, que o quanto é possível fazer isso. É fácil? Não, nada é fácil, né? Porque tudo vem muito do meu investimento, do meu acreditar. E a Francine passa por todos os momentos que a gente vem conversando no Chá com Maracujá, que é a superação. Eu lidar com esses fatores ansiolíticos, eu poder transformar todos esses fatores em criatividade, eu poder transformar essa criatividade em ação, eu poder mudar os meus pensamentos, eu poder acreditar que sim, que essas coisas elas são possíveis de serem realizadas. Então, eu queria trazer um pouco dessa história, compartilhar, porque eu conheço a trajetória, vejo onde ela está chegando, e o quanto foi importante ela se olhar e principalmente se respeitar. Quando ela diz assim, eu sou merecedora, hoje eu faço gestão do tempo, hoje eu tenho a tranquilidade de delegar tarefas para outras pessoas, isso tudo não foi no decorrer desses 3 anos, 4 anos que ela vem trabalhando, então foi um processo, né? E é um processo possível, é um processo viável, e para você, mulher, que está com dúvida, entre em contato com a gente, faça suas perguntas aqui, que a gente vai te responder. Porque se a Fran está falando dessas possibilidades e dessas conquistas, com essa leveza, com essa simpatia, com essa tranquilidade, isso é prova de que é possível a gente galgar outros espaços com a nossa força, com a nossa coragem e principalmente com a nossa superação. Eu queria te agradecer. Para todas as mulheres, enfim, né, ou pessoas que estiverem com alguma insatisfação, em algum momento sequer que tenha surgido na mente, né, a dúvida ou a insegurança, a incerteza sobre o que vem fazendo, ou se em algum momento visualizou uma oportunidade e pensar, não, é coisa da minha cabeça, não deixem isso passar, olhem para isso, parem e olhem, porque é a vida mostrando, dando sinais, mostrando um caminho, né? E a gente não precisa estar sozinha para fazer esses movimentos. A gente pode escolher contar com pessoas mais preparadas para nos ajudar, que foi o que eu fiz, né? Pude contar muito com a ajuda da Maribel, me ajudou em todos os sentidos, assim, me esclarecendo, me trazendo muito
a clareza, né, e me ajudando a elaborar muitas ideias, né, e conseguir entender exatamente o momento que eu estava sentindo, né, e o que fazia parte de cada ação, de cada passo. Então, acho que a gente precisa buscar, sim, pessoas que estejam preparadas para nos apoiar, para nos ajudar, né, e acreditar na gente, porque o primeiro caminho, a primeira decisão que a gente precisa tomar é acreditar na gente mesmo, né? E o restante depois vai acontecendo, porque se existe o querer de verdade com o coração, as coisas acontecem, as pessoas certas vão aparecendo e tudo se constrói. E o caminho vale a pena, não só o resultado, porque a gente aprende mesmo é caminhando. Então essa reconexão comigo, né, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu pretendo, com aquilo que eu acredito, ela é bem importante. Então que esse chá com maracujá chegue na casa de vocês, no coração, e que faça pulsar e vibrar um pouquinho a tua vida. Até a próxima semana.